Eu quero compartilhar a palavra com você. Você tem alguém com Bíblia aqui? Tem alguém com Bíblia? Cadê as Bíblias? Estão aí? Levanta sua Bíblia aí. Uau, está cada vez mais aumentando as Bíblias. Pega a tua Bíblia aí. Eu vou compartilhar uma palavra. Eu quero ler um texto de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, no verso... Eu vou começar do 21. Não tem aqui na projeção, mas você vai acompanhar na Bíblia. A partir do 21. Marcos, capítulo 5, verso 21. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E aqui entramos na história que é o que eu quero ler com você hoje. Mas eu não queria só entrar direto na história que está no meio de outra história. Eu queria que você entendesse o que Jesus estava fazendo. Ele estava indo atender um pedido de uma pessoa. E no caminho, enquanto ele estava indo atender o pedido de alguém que clamava por um milagre pela sua filha, nesse momento, nessa trajetória, começa a história que eu quero que a gente reflita aqui agora. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, enquanto Jesus ia para a casa de Jairo socorrer a filha dele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 25. E estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Você pode orar comigo? Curva sua cabeça. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco hoje. Que essa palavra, esse registro do Evangelho, desta história, Pai, que aconteceu há tanto tempo, nos ensine algo real, profundo, verdadeiro, genuíno, sobre quem nós somos, quem Tu és, qual é o amor que temos disponível em Ti, quais transformações precisamos viver. Seja lá o que o Senhor quiser falar aos nossos corações hoje, Pai, que nós possamos ouvir e que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Amém, amém, amém. Eu não sei você, eu gosto muito de filme, eu gosto de filme. Eu gosto não só de assistir filme, mas eu
eu não entendo, não sou especialista, não, mas eu gosto de filme como um todo, assim, a produção do filme, roteiro, direção. Então, claro, como um leigo, né? Como alguém que admira. Então, toda vez que eu vejo sabe, um artigo, uma postagem, olha, bastidores de como foi feito, curiosidade sobre filme, isso me encanta. Eu gosto, eu lembro que há muito tempo eu vi. Quem assistiu Titanic? Titanic aqui, tem alguém que assistiu Titanic? Jack. Cadê? Levanta a mão quem assistiu Titanic aí. Quem chorou com o Titanic aqui? Levanta a mão, quem chorou, quero ver. Chorou. Não, Carlos chorou. Na hora que quando falou o filme é Titanic, ele sabia que na história do Titanic afunda, ele começou a chorar. Aí eu lembro que o Titanic foi em 98, acho que foi alguma coisa por aí, né? Eu era menino, né? Acho que eu assisti Titanic, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos. E aí, se você não conhece a história, né? O navio afunda. Final, acabou. Não. Eles fizeram um roteiro de um romance dentro do Titanic, né? Então tem é uma história bem clichê romântica, assim, né? Uma donzela rica, inacessível, né? E um plebeu, né? O Jack é um pobrão que entrou no Titanic de carona, assim, né? Por sorte, conseguiu lá uma passagem. O mundo inteiro queria viajar no Titanic e era o marco, né? Era algo icônico na história. Era um feito, né? Aquele navio enorme, trans alguma coisa, isso, que faz uma viagem bem difícil, que na época nunca tinha sido feito, se eu não me engano, com navio, um negócio assim. E aí o Jack encontra a Rose, né? O plebeu encontra a donzela, e eles se apaixonam e ficam fugindo, né? E se encontrando nas cabines e tal. Tem partes que menores não deveriam ter assistido, né? É ou não é? Tem. E aí tem o final. O final é dramático, né? O final do Titanic na verdade virou meme o final do Titanic, porque o navio começa a afundar, aquela correria, Jack, Rose, tal, eles tentam se salvar, colete daqui, barco daqui, lá e tal, e o povo tocando violino lá, né? Lembra? Mais perto quero estar. O povo morrendo, água, e o povo lá tocando violino, né? Aqueles que se conformaram com a morte, e de repente, até que a Rose, acho que encontra, né? O Jack consegue botar, né, um grande homem, né, um grande homem cavalheiro, consegue colocar a Rose num barco, salva-vidas, e ele não consegue para ele. E chegamos à cena final que virou meme, né, onde ela está numa porta de madeira, né, congelando no mar gelado, congelante. Ela está lá tremendo, quase morrendo, boca roxa. E o Jack não conseguiu o colete para ele, e ele está na porta, assim, na porta. Ele está agarrado nela, naquela. É uma tábua, né? Uma porta de madeira. E ele não pode subir na porta, porque senão os dois morrem, né? Aí afunda. E é dramático. Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi isso. Eu falei, meu Deus, cara, sobe na porta. E está lá ela sozinha. E ele decide ficar, né? Aí tem aquele drama, aquela conversa, e ela, bem, não vou te deixar. Ele, não, é melhor que você sobreviva. Oh, Jack, Rose. E até que o Jack solta a mão e afunda. Era dramático. Eu acho que eu tinha uns 13 anos quando assisti a primeira vez, 12 anos, o Titanic. Até que eu vi os bastidores. Aí um dia eu vi uma foto dessa cena. Como foi gravado. Eles estão numa piscina 1000 litros. a Rose numa tábua assim, e o Leonardo DiCaprio meio de joelho quase assim, porque aquilo era só para filmar o rosto dele, a água. Mas é um fundo verde, chroma key, uma piscinona. E porque assim, tem uma frase, você já deve ter ouvido, que quem vê palco não vê bastidor. Você já ouviu essa frase? Quem vê palco não vê
bastidor. Quando a gente vê a cena, você fala, meu Deus, mas quando você vê o bastidor da cena, você vê que estava cheio de gente, o diretor estava pertinho assim, enquanto nós estávamos aqui em casa sofrendo, meu Deus, alguém salva o Jack, o diretor estava a meio metro olhando assim, ó. Porque o bastidor é diferente exatamente do que a cena, né? O bastidor é o que está por detrás, é o que a gente não vê. Eu gosto de ver essas curiosidades de filmes de bastidores. Na verdade, esse troço de bastidores eu parei de ver um pouco porque perde a graça, né? Os filmes hoje, quase todos, é feito com efeitos visuais. Então você às vezes vê lá um filme épico de guerra, as pessoas e fogo e tal, e é uns caras assim, dentro de um estúdio verde, se mexendo assim, ó, sabe? E parece que perde um pouco a graça, mas ao mesmo tempo o bastidor é algo muito poderoso. Por exemplo, quando você olha para a história, tem muitas coisas que aconteceram que a gente não sabe do bastidor, né? Eu lembro a primeira vez que eu li, e eu fiquei apaixonado por biografias, porque eu li a biografia do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Sabe quem é Leonardo da Vinci? Aquele pintor que pintou a Mona Lisa. Talvez muitos de vocês é o máximo que sabe sobre Leonardo da Vinci. E aí que eu fiquei apaixonado por aquilo que a gente não vê da vida das pessoas. Porque Leonardo da Vinci não foi só pintor, ele foi um cientista, ele foi inventor. Ele criou o primeiro protótipo de helicóptero, por exemplo, registrado. Você sabia disso? Em Leonardo da Vinci, 400 e pouco, alguma coisa, século XV talvez, algo assim. Ele fez o primeiro protótipo de Leonardo da Vinci era pintor, ele era escultor, ele era inventor, cientista, ele brincava muito de anatomia, então sempre que ele podia ter acesso a corpos, ele dissecava corpos para poder entender melhor. E isso é interessante porque às vezes a gente vê uma coisa e não sabe o que está por detrás dela. Na verdade, às vezes você olha para alguém que está aí agora do teu lado, essa pessoa que está do teu lado aí, e você acha que sabe algo sobre ela, ou pelo menos olha para ela e deduz coisas sobre ela. Mas quem vê palco não vê bastidor. E na verdade, quando eu olho para a narrativa bíblica, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo claramente que muitas vezes nós temos um apego e nós supervalorizamos muitas vezes a cena do milagre, o milagre, as histórias de milagre. A gente se apega, elas são bonitas, elas são incríveis, elas são impactantes e há um propósito para elas estarem registradas. Mas muitas vezes eu olho para essas experiências como essa do milagre da mulher sendo curada, da sua hemorragia tocando no manto de Jesus, e eu vejo e eu percebo Deus claramente me mostrando que Ele quer que eu veja, entenda, compreenda e perceba algo que é muito maior do que o próprio milagre, que é às vezes o milagre que aconteceu nos bastidores para que o milagre da cura tivesse acontecido. Alguém está me acompanhando aqui? Porque quando você olha para essa história, existe algo muito mais do que uma mulher tocando no manto. E eu quero falar com você hoje de uma forma muito breve sobre os bastidores de um milagre. Eu quero que você olhe para essa história, acompanhe ela comigo aí em Marcos 5. Eu quero falar exatamente sobre aquilo que a gente não vê, que está por detrás de um milagre. Existe um bastidor do milagre nessa história. E quando nós olhamos para essa história, aqui começa quando diz no verso 25: estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Eu quero que você pare aqui por um instante e entenda o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que eu percebo nessa história, eu quero que você preste atenção, é a doença. O que é essa hemorragia? Aqui nós já podemos ver que há algo grande que Deus quer falar ao nosso coração, muito antes de chegarmos à cura. O que é essa hemorragia? Para quem não sabe, na verdade o texto não consegue ser tão preciso em descrever exatamente que tipo de doença ela tinha, mas era um fluxo muito parecido com o fluxo das mulheres. Era uma hemorragia crônica que não parava. E aquilo a categorizava dentro de um tipo de enfermidade que no seu contexto implicava muitas outras coisas. Não era só uma doença. Quando eu te chamo a atenção para ler que essa mulher tinha uma hemorragia, não é simplesmente, é uma mulher que tem uma doença. Não,
esta doença, a doença, tem algo para nos ensinar que é extremamente profundo e que tem a ver comigo e com você. Essa doença, essa hemorragia, esse fluxo que ela tinha, era caracterizado por algo que criava implicações que iam além da própria doença. Ter uma doença é terrível. Ter uma doença física, crônica, é terrível. Mas para ela havia algo pior, porque a doença em si gerava implicações e efeitos que iam além do que o seu próprio corpo. Não conseguimos saber exatamente o que causava, mas o tipo de doença, que era essa hemorragia constante, esse fluxo constante que essa mulher tinha de sangue, colocava ela dentro de uma categoria de mulheres impuras na lei judaica. Agora eu quero que você pegue e saia de 2023 para... Voltamos no tempo e estamos agora em Israel. Nós estamos lá no contexto palestino, nós estamos lá na época de Cristo, 33 anos depois de Cristo, 31 anos depois de Cristo, lá nessa cena agora. E eu quero que você tente entrar nesse mundo e compreender o que eu estou dizendo. Nós, aqui no Brasil, Toledo, Paraná, Brasil, temos leis que regem a nossa vida. Nós temos leis municipais, temos leis estaduais, mas para que vocês entendam melhor e estão mais familiarizados, nós temos leis federais, nós temos, por exemplo, o Código Penal que rege tudo a respeito de crimes cometidos. E existe uma legislação que determina o que deve acontecer, como deve se proceder, quais as consequências, quais as punições, que tipo de crime é caracterizado como crime mesmo, e tem lá o Código Penal para isso. Nós temos também o Código Civil, que é uma legislação, né, também mais para as relações sociais, não necessariamente para crimes, para problemas que nós temos nas relações sociais. E temos vários outros códigos, códigos do consumidor, códigos trabalhistas, nós temos vários tipos de legislações. Nós temos a tão aclamada Constituição Federal, né, a nossa Carta Magna, né, a nossa legislação maior, tão preciosa, né, tão obedecida, né, E seguindo a mensagem, existe lei para nós que rege a nossa vida comum. A nossa vida comum. Então, se você estaciona inadequadamente, provavelmente existe uma legislação que determine o que deve acontecer com você, com o teu carro, enfim. Se você comprar e não pagar, existe uma legislação que determina o que deve acontecer em relação a essa dívida. Se você fere, agride ou faz um mal físico a alguém, existe uma legislação que rege a nossa vida em comunidade, uma legislação que regula a nossa vida social. Para aquele povo lá, para aquela mulher, para Jesus e para aqueles judeus, eles tinham também uma legislação. E a legislação que regulava as relações sociais de vida em todos os aspectos deles, era a mesma legislação que regulava a vida espiritual deles. Porque o povo judeu tinha a lei de Moisés como a lei civil também. Então os crimes que eram cometidos eram determinadas as suas punições, ou eram categorizados como crimes, se estivesse na lei de Moisés. A lei de Moisés não era simplesmente uma legislação religiosa, era algo que determinava as relações civis. Alguém está me acompanhando aqui? E na lei de Moisés, especificamente em Levítico, havia uma legislação que determinava que uma mulher que estivesse em fluxo, seja pelo seu período menstrual, mensal, ou seja, por algum outro tipo de fluxo, mas que ela estivesse com um fluxo sanguíneo, aquela mulher era considerada impura socialmente, pela lei que regia as relações sociais daquela época. E pela lei, ela não podia tocar, encostar, e aonde ela tocasse, o lugar era considerado impuro. Então, se aquela mulher sentasse numa cadeira, aquela cadeira tinha que ser colocada em quarentena. Se ela relasse em alguém, aquilo gerava implicações, que não eram somente no aspecto espiritual. E aí, quando eu olho para essa doença, eu percebo que Deus está falando conosco sobre algo que talvez eu e você tenhamos, que é um tipo de doença, uma doença, e eu quero que você entenda que a doença
como uma doença que eu e você talvez possamos ter, cada um a sua. Mas é algo que esse mal não só faz mal a você no teu corpo. Esse mal que você tem, essa doença que eu e você temos, eu não sei qual é a sua, eu sei quais são as minhas. Mas essa doença é algo que afeta a sua vida pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, afeta a sua vida nas relações sociais. As relações sociais daquela mulher eram afetadas por algo que ela tinha que aparentemente não era visto. As pessoas não poderiam e não saberiam, se ela estivesse vestida, que ela tem uma doença hemorrágica crônica. Mas aquilo afetava o fato dela poder interagir com as pessoas. Primeiro, a doença afetava a vida social dessa mulher. Estão me acompanhando? Segundo, aquela doença afetava a vida emocional daquela mulher. Não só o corpo dela tinha um problema. Nós não conseguimos saber se ela tinha dor. Mas no mínimo nós temos certeza que ela carregava dor emocional. Porque aquela mulher não podia ter um casamento feliz, ela não podia ter uma vida social com as amigas, ela não podia sair bem para todo lugar e interagir com as pessoas. A vida dela era uma vida solitária, oprimida, reprimida, só, angustiante e extremamente, com certeza, impactante no aspecto emocional. Aquela doença afetava ela mesma, a sua autoestima, o valor que ela tinha em relação a si mesma. Sabe o que é autoestima? Autoestima é auto si próprio, estima, valor. Então, com certeza, aquela doença fazia com que ela se tratasse, se olhasse, se percebesse como alguém sem valor. Porque era o que a lei dizia que ela era. Era o que a legislação e todos em volta dela falavam que ela tinha. Ela era uma impura, ela era alguém a ser rejeitado. Então, essa doença impactava ela não somente socialmente, mas emocionalmente, mas por último, essa doença afetava a vida espiritual dela. Alguém que estivesse numa situação de impureza era impedido de oferecer adoração ao Senhor. E oferecer adoração ao Senhor implicava ou representava alguém que não poderia reconectar-se com Deus. É alguém que não poderia ter um relacionamento com Deus. Essa doença fala sobre mim e sobre você. Eu não sei qual é a sua doença. Eu sei a minha. Mas talvez tem pessoas aqui que carregam uma doença. Carregam uma doença, seja no caráter. Talvez essa doença seja um pecado oculto. Talvez essa doença seja algo que você esconde. Algo que ninguém sabe. Mas essa doença faz com que as tuas relações não sejam mais normais. De alguma forma afeta teu casamento, afeta as pessoas que estão à sua volta, afetam seus relacionamentos. Talvez essa doença seja não somente um pecado oculto, talvez seja uma falha de caráter, uma característica da tua personalidade, a ira, a mentira, a grosseria, a raiva. Talvez essa doença seja uma doença mesmo. Quantas pessoas aqui talvez sofrem com ansiedade e depressão em níveis agudos, onde a tua relação com as pessoas está sendo afetada, a tua família está sendo afetada, a tua autoestima está sendo afetada e finalmente até a tua relação com Deus está sendo afetada. Talvez essa doença é um vício que você não consegue largar. O da mulher era uma hemorragia. O teu talvez é uma adicção, é algo que você não consegue abrir mão. E esse vício está destruindo tuas relações, tua casa, está destruindo o valor que você dá a si mesmo, está destruindo o teu relacionamento com Deus, está destruindo toda a sua vida. Eu não sei qual é a tua doença. Sabe? Aqui talvez possa ter gente, como eu disse, que a doença é um pecado. Talvez a doença seja uma doença mesmo, como uma ansiedade, um transtorno, alguma coisa que está afetando toda a sua vida. Talvez alguns de vocês, a doença seja um trauma. Algo que aconteceu e você viveu na sua vida, que te marcou. E que hoje afeta os teus relacionamentos, a tua autoestima, teu relacionamento espiritual com Deus. Qual é a sua doença? Eu quero que você pense agora, qual é a tua doença?
Quantas pessoas eu conheço que caminham com Deus, tentam se esforçar, buscam, têm um relacionamento, um casamento, mas o orgulho está destruindo a sua vida. O orgulho, sabe? O orgulho está matando a tua família, o teu orgulho está matando as tuas relações, o teu orgulho está destruindo, inclusive, o teu apreço próprio, o teu orgulho está destruindo o teu relacionamento com Deus. Quantos aqui talvez tenham o hábito da mentira, que talvez considera isso inofensivo? É só uma coisinha assim, aqui lá, mas a mentira está destruindo a confiança que as pessoas têm em você. A mentira está afetando inclusive a confiança que você tem em si mesmo, porque nem você mais se leva a sério. E obviamente essa mentira está fazendo você viver uma vida de hipocrisia, em que você mesmo não consegue se sentir bem diante de Deus. Essa doença, essa hemorragia, talvez para alguém aqui, seja esse vício em pornografia. Eu conheci pessoas viciadas em pornografia. Eu já ajudei pessoas viciadas em pornografia. Eu já estive diante de realidades de pessoas viciadas em pornografia, e eu vou te dizer, essa doença destrói a vida de alguém que é viciado. Eu conheci homens que estavam destruídos por causa desse vício. As suas relações sociais já não eram mais a mesma. Eu estava um dia na igreja, e Deus sabe como é que faz as coisas, meu irmão. Você fica esperto, porque quando Deus invoca com você para te tratar, Ele dá um jeito. Você não escapa. Enquanto você não for transformado, Ele não desiste de você. Nós saímos de um culto, estava fechando a igreja lá no culto de jovens, lá mais de 200, aproximadamente 200 jovens, uma galera enorme, era quase meia-noite, a gente fechando a igreja com os líderes e tal. De repente um dos líderes encontra um cartão de memória, desses de câmera, no chão, na calçada da igreja. E aí, ó, pastor, um cartão de memória da equipe aqui de filmagem. Eu falei, não sei, pega aí, daí que eu vou ver. E aí eu pego o cartão de memória, levo para o escritório, e quando eu abro o cartão de memória, eu levo um susto. Meu Deus. O cartão de memória é cheio de vídeos e imagens pornográficas pesadas. E o nome do cartão, o nome do menino. Deus faz umas coisas, meu irmão. Aí eu peguei o cartão, guardei. Passou uma semana, termina o culto de jovens. Eu falei, e aí, mano, beleza, tudo bem? Eu tô com algo seu que a gente encontrou, e eu preciso te devolver. Você quer pegar comigo lá no escritório? E aí ele olhou assim, o que é, pastor? Não, é um cartão de memória. O piá ficou branco, pálido. Vamos lá buscar. Aí ele foi comigo, de cabeça baixa, um rapaz de uns 20 e poucos anos. Ele entra na minha sala e ele já senta na cadeira, cabisbaixo. Eu pego o cartão, só para te devolver. E ele começa a chorar. Porque ele sabe, eu imaginava que eu tinha visto. Ele falou, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperado. Eu estou doente, pastor. A minha cabeça não funciona já. Eu não consigo ter um culto em paz. E o que eu vou dizer aqui é pesado. Eu estou dizendo o que eu vivi. Ele falou, pastor, eu estou no culto, às vezes querendo adorar a Deus, eu estou no culto, mas dependendo de quem está perto de mim, o meu olhar desvia, eu fico olhando as mulheres perto de mim. Pastor, eu vou dizer. Aí ele começou a chorar desesperadamente, ao ponto de soluçar. Ele falou, pastor, essa doença está me destruindo. Eu já cheguei a sair do meio do culto para ir no banheiro me masturbar, porque eu estou viciado. Isso está tirando minha produtividade, isso está arrancando a minha visão da vida, minha alegria da vida. Eu não consigo ter mais prazer, satisfação, se não for sendo assim. E talvez você fique chocado um pouco com isso, mas eu não sei qual é a tua doença. Talvez é uma falha de caráter grave, talvez é algo que está enraizado no teu coração, talvez é uma amargura, talvez é uma raiz de amargura, uma falta de perdão que você não libera, porque alguém te feriu, te machucou um tempo atrás. Fala, eu não vou abrir mão disso, porque um dia vão precisar pedir perdão para mim, e você está há 12 anos padecendo e nada resolve. E está aí, esse fluxo de sangue. Eu não sei qual é a tua doença, eu sei qual é a minha. Qual é a tua doença? O que é que você tem que está matando as relações com as pessoas, o valor que você tem e a tua relação com Deus? Qual é? E aí a gente avança para o texto e algo incrível acontece. Por isso que eu amo bastidores. Porque essa mulher com hemorragia, no verso 26 diz assim, e ela padecera muito sob o cuidado de muitos médicos, e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Alguém está me ouvindo aqui?
quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Olha só, sabe o que você precisa entender? O milagre não aconteceu por acaso. Antes do milagre da cura estancar imediatamente, aconteceu um milagre muito maior, que foi os 3 obstáculos que essa mulher venceu. Inclusive, eu aprendo biblicamente que os mesmos 3 obstáculos que essa mulher enfrentou são os 3 obstáculos que todos nós temos que enfrentar para encontrar cura para a nossa doença. Ninguém encontra cura para essa doença, que você sabe qual é, sem passar por esses 3 obstáculos. Você vai ter que vencer eles. O primeiro grande obstáculo é o obstáculo da frustração anterior. Porque sempre que a gente está diante de uma possibilidade de ser curado, nós resgatamos tudo que já não deu certo. É sempre assim. Mas eu já falei com alguém, não ajudou. Mas eu já fui em terapeuta, também não ajudou. Mas um dia eu pedi perdão para minha mãe e ainda não resolveu. E talvez você coloca no teu coração um monte de barreiras pelas experiências que você já passou. Ontem nós estávamos aqui no Start com pessoas que são novas na igreja. E logo que a gente começa o Start, a gente pergunta para as pessoas qual é a experiência religiosa dela, por onde ela caminhou, para que a gente entenda um pouquinho quem é o grupo, né? Não para falar de outras igrejas, não, mas só um pouquinho da fé, da vida espiritual e como essa pessoa apareceu aqui na igreja. E o que nós vemos, infelizmente, mesmo sem provocar, é que muitas pessoas em todo o Start, em todo o DNA, e eu como pastor, toda vez que eu converso com pessoas, eu me deparo sempre com pessoas que se frustraram demais nas suas experiências religiosas. Eu não digo isso com alegria, eu sou pastor. Você acha que eu fico feliz com isso? Mas eu conheço pessoas que passaram por lugares em que foram feridas, em que foram ignoradas, em que foram machucadas, em que foram manipuladas, em que foram controladas, em que foram extorquidas, mas não foram curadas. E elas buscaram, elas queriam cura, mas alguém aproveitou muitas vezes da dor dela para arrancar o que ela tinha. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu já estive diante de pessoas que disseram, olha, eu participei de uma igreja por muitos anos, e na época em que eu mais precisei, todo mundo me abandonou. No dia que eu contei para o meu pastor a minha doença, ele começou a me olhar torto e me excluiu. No dia que descobriram que eu tinha tal mau hábito, todo mundo começou a me rejeitar. E no lugar que deveria ser cura, as pessoas estão expulsando. No lugar onde a gente deveria encontrar esperança, a gente morre. No lugar onde a gente deveria ser abraçado e acolhido, no pior em que a gente tem, revelando o pior que nós temos, a gente é criticado. Esses dias eu soube de uma pessoa que queria frequentar um pequeno grupo, porque ela estava vivendo um momento difícil da sua vida e se sentia muito sozinha. Ela queria enfrentar um pequeno grupo numa igreja para se sentir encorajada, era um grupo de mulheres. Mas ela era impedida de frequentar porque ela era divorciada. Eu não sei que evangelho, que Bíblia essas pessoas leem, mas não é a mesma que a minha. Eu não consigo entender o que nós estamos fazendo no que diz respeito à fé, porque não é a mesma Bíblia que a minha. Talvez no momento mais difícil de uma pessoa, no maior dor em que ela está sofrendo, você acha que alguém casou porque queria separar? Você acha que alguém iniciou um relacionamento falando, eu vou, se não der? As pessoas tentam dar certo e elas cometem erros, e elas falham, e elas fracassam, e alguns pecam em umas áreas, outros pecam em outras. A diferença é que uns escondem mais do que o outro, mas todos nós temos doenças e carecemos da graça de Deus. E alguns cansam de buscar porque falam, olha, eles querem alguém que esteja perfeito. E o primeiro obstáculo que essa mulher tem que enfrentar é isso. Já 12 anos, já procurei tanta gente, 12 anos. Já oraram por mim, já botaram a mão na cabeça, já fizeram terapia, 12 anos. Gastei tudo que tinha. Mas algo moveu ela a dizer, Jesus vai passar por aqui e eu preciso encontrar Ele. Eu tenho expectativa e esperança que dessa vez será diferente. Meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você hoje. Eu não sei o que você já passou, por onde você já viveu e o que você já tentou em relação a essa doença. Mas Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje e Ele disse, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para os pecadores. Eu vim para aqueles que estão com hemorragias que não conseguem resolver.
Eu vim para aqueles que estão passando por situações que tudo que já tentaram não resolve. Eu vim para esses que são incapazes de resolver por si mesmos. Esse é o primeiro grande obstáculo. Quantos de vocês estão inertes para aquilo que Deus quer fazer na sua vida porque você não acredita que vai resolver? Talvez você está aqui nesse culto e fala, é só mais uma igreja, é só mais um culto, é só mais um pregador, como tantos outros que eu já vi, como eu já fui. Mas hoje talvez seja o primeiro dia do resto da sua vida transformada. O segundo grande obstáculo que essa mulher tem que enfrentar não é as frustrações passadas. Leia comigo aí no texto, no verso 27. Quando ouviu falar em Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão. E talvez a coisa mais clichê que eu poderia dizer, e que talvez qualquer pregador falaria, e eu também não me sinto melhor do que qualquer um, é que a mulher enfrentou a multidão. Mas o que é isso? Eu acho que a grande chave desse texto não é que a mulher enfrentou a multidão, no sentido em que ela precisou, aventureira, desbravar. Ela precisou enfrentar algo aqui nela, aqui dentro, chamado exposição. Ela precisou enfrentar o orgulho de se demonstrar vulnerável diante das pessoas. Porque, segundo a legislação que podiam apedrejar ela não podia ter esse tipo de exposição. Ela não podia se abrir dessa maneira. Ela tinha que ficar em casa, presa e fechada. E na verdade, talvez esse segundo obstáculo é o obstáculo em que a maioria das pessoas para e não desfruta de milagre. Porque quando chega na hora de ter que abrir a sua podridão para ser curado, no Evangelho não existe cura sem exposição. Porque a exposição, a capacidade de você ser vulnerável e abrir a sua dor, a sua dificuldade, o seu pecado, não é para qualquer um, mas abrir ela é exatamente o elemento que quebra o teu orgulho. E não há ação de Deus no Evangelho num coração orgulhoso. Aquela mulher teve que enfrentar o obstáculo de abrir quem ela realmente era, sair para a multidão e enfrentá-la. Meu irmão, eu não sei qual é a sua doença, mas acredite, dificilmente ela será curada na escuridão. E acredite, eu carrego as minhas, e Deus por A mais B tem me provado que eu não consigo vencê-la sozinho. E eu já tive que me ver várias vezes e recorrentemente diante de alguém, abrindo meu coração e tendo que dar nome às minhas podridões. E isso é extremamente difícil. Eu sei que é mais fácil fazer de conta que nada está acontecendo. Eu sei que é mais fácil parecer que está tudo bem. Eu sei que é mais fácil não ter ninguém se metendo na tua vida. Mas Tiago diz, confesse as suas fraquezas uns aos outros para serem curados. Só há cura no Evangelho na vulnerabilidade, na capacidade de se abrir, compartilhar e dizer, é assim que eu sou, de verdade, está aqui, sou eu, esse é o meu pecado, esse é meu mau hábito, essa é a área que eu não consigo vencer, esse é o rancor que ainda guardo no meu coração, essa é a minha amargura, essa é a minha angústia, essa é a minha ansiedade, essa é a minha depressão, essa é a minha ira, essa é a minha mentira, esse é o meu mau hábito, essa é a minha falha de caráter, esse é o meu pecado. Essa semana eu precisei dizer coisas que eu odiei sobre mim mesmo, mas eu precisei dizer, eu errei. Eu precisei dizer, por que você não fez? Porque eu desobedeci, porque eu ouvi a Deus, mas eu quis fazer diferente. E acredite, são uma das piores coisas que alguém talvez na minha posição gostaria de dizer, porque eu ensino o tempo todo sobre uma vida com Deus, mas eu também tenho as minhas falhas,
E eu também tenho áreas que precisam ser vencidas. Mas eu tenho aprendido pela graça de Deus que Deus não vai me deixar vencê-la sozinha. Eu preciso ter a coragem de enfrentar a multidão. De olhar para as pessoas e dizer, eu preciso de ajuda. Eu também sou podre, eu também tenho doença. Tem algo sangrando aqui em mim também. E o terceiro grande obstáculo, infelizmente o diabo tem usado muito bem, a religiosidade. A Bíblia diz no verso 28. Porque eu pensava que se tão somente tocasse no seu manto, seria curada. Não temos como afirmar, alguns estudiosos tentar compreender exatamente o que é que ela pensava. Mas uma das hipóteses fortes a respeito dessa intenção dela pode estar relacionado a algo muito interessante. O manto aqui no original, que está sendo dito aqui, talvez você já ouviu essa história e pensa, a roupa dele, né? O manto, na verdade, era um manto especial que judeus devotos, religiosos e judeus tradicionais usavam para as orações nas sinagogas. O nome desse manto se chama talit. O talit é um tipo de manto, uma toalha assim, que servia para cobrir a cabeça. E quando um judeu estivesse na sinagoga orando, ele pudesse não somente ser semelhante a todos os outros, como poder se fechar em um mundo interior sozinho de oração. Então o talit servia para cobrir a cabeça. E o talit, haviam vários tipos de talit. Um talit comum, que era um manto apenas, e havia um talit que tinha uma espécie também de cordão, que tem um outro nome em hebraico, que eu não consigo pronunciar, que é tudo consoante, tzit, alguma coisa assim, que servia também para prender em roupas, que era uma forma do judeu. Isso havia uma instrução em Números, se eu não me engano, Números 15, que instruía esse tipo de vestimenta, para que o judeu lembrasse constantemente, diariamente, dessas orações e do seu relacionamento com Deus. Então, tanto o tzit, mas especialmente o talit, que provavelmente esse manto em que ela toca é o talit de Jesus, era um grande símbolo religioso. Inclusive, a bandeira de Israel, que é branca e azul, carregam as cores que normalmente aquele talit tinha, que é o branco e listras azuis. E as listras, elas simbolizavam a lei de Moisés, elas representavam a lei. Quando aquela mulher toca no manto, ela está tocando diretamente naquilo que a proibia de tocar. Alguém está ouvindo? Ela está diretamente tocando naquilo que determinava que ela era impedida de fazer aquilo. Porque a religião, a lei de Moisés, dizia que uma mulher naquele estado não podia tocar em alguém. E não sei o que essa mulher pensou, mas ela disse, tão somente tocar no manto. E esse é o grande terceiro obstáculo que eu vejo nessa história. Você só encontra a cura quando você tiver coragem de enfrentar padrões religiosos pré-estabelecidos, inclusive no seu coração. A maioria das coisas que nós não vivemos e experimentamos com Deus é porque nós já criamos preconcepções de como Deus é, como Ele funciona e como as coisas acontecem. E exatamente por já ter um padrão pré-estabelecido, a gente não está aberto para desfrutar do que de novo Ele pode fazer. E talvez você já viveu todo tipo de experiência religiosa, e esse é o teu Deus, é o Deus que você conheceu, e está tudo bem. Eu acho que houve muita boa intenção, tentaram te ensinar, e também não estou dizendo que aqui a gente é melhor do que ninguém, mas talvez exista uma barreira religiosa, de padrões pré-estabelecidos que você viveu, experimentou, te ensinaram ou criou, sobre como Deus age. E esse talvez será o terceiro grande obstáculo para você vencer. A religiosidade. A religiosidade que diz como as coisas são na vida espiritual. A religiosidade que te
faz acreditar que importa mais a vida de aparência do que a vida de interior. A religiosidade que te faz ficar preso a um monte de conjecturas e coisas fúteis e te faz esquecer que o que mais importa é o teu coração quebrantado. A religiosidade que fica preso a liturgias, paradigmas, rezas, orações, tradições, mas que se esquece do interior do homem e quem ele realmente é. Essa talvez é a terceira grande barreira. É essa religiosidade que te faz fechar a cabeça, a mente, para o que Deus pode fazer de novo. Essa religiosidade, fruto de 10, 15, 20, eu não sei quantos anos são os teus 12 anos que representam aqui na história da mulher. Talvez é uma vida inteira sendo criado a acreditar que as coisas de Deus são assim. E agora você está aqui, vendo esse cara falar alto, com uma camisa que parece uma toalha velha, te apresentando um Jesus que é estranho e diferente do que você sempre ouviu. Mas talvez seja tudo que você precisa. Talvez seja o grande obstáculo para você vencer. Mas como é que vai ser se eu fizer? O que vão falar? E a minha família? E as pessoas que eu amo? E se descobrirem que eu mudei de religião? Só essa frase mostra o quanto você ainda é escravo. Você ainda não conheceu Jesus. Você está com medo de tocá-lo. Mas porque aquela mulher teve coragem de enfrentar o passado de fracasso, enfrentar a exposição na multidão, mas principalmente a sua tradição religiosa, ela experimentou cura. E ela disse: tão somente tocar. E quando ela chegou perto dele, tocou, e a Bíblia diz que saiu poder. A palavra original é dínamos, um poder curador, um poder do Espírito, uma glória saiu de Jesus, uma glória palpável, uma glória que havia de alguma forma efeito material. Jesus sentiu algo sair dele, e a Bíblia não fala que em outras ocasiões isso aconteceu em milagres, foi algo muito específico. Jesus não estava vendo, Jesus estava andando, e de repente, aconteceu alguma coisa. Saiu algo dele, um poder, uma glória, um sobrenatural. E ela sentiu imediatamente que tinha sido curada. E naquela hora ela, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ao mesmo tempo que eu imagino que ela foi invadida com uma alegria, ela sentiu medo. Porque ela ouviu Jesus dizendo: ei, aconteceu alguma coisa, alguém me tocou. E nesse momento eu imagino os traumas vindo à mente. Meu Deus, agora eu vou ser apedrejada. Agora vão aplicar a lei de Moisés para mim. Agora é que vão me colocar para o lado de fora da cidade, vão me matar. Agora em que eu toquei intencionalmente, impura, em um outro homem, agora acabou para mim. E a Bíblia diz que ela sentiu medo. Meu irmão, você vai sentir medo. Eu lembro uma vez que eu já era pastor, e eu estava num culto, e acredite, meu irmão, a gente muitas vezes faz apelos, e sabe que espiritualmente Deus já está fazendo algo, mas o homem precisa de às vezes atitudes práticas, para consolidar algumas coisas no seu coração, exatamente por orgulho. E o apelo que foi feito foi um apelo muito vergonhoso para um pastor aceitar, mas espiritualmente eu sentia com muita força no meu coração: você tem que sair do seu lugar e se ajoelhar lá na frente. Aí eu pensava: mas todo mundo vai ver, e o apelo está sendo muito claro, deixa quieto isso aqui. E Deus fala: você tem que ir lá, porque tem a ver com o teu coração. E eu senti medo, óbvio que eu senti medo. Eu sentia medo do que iam falar, medo do que ia pensar. Inclusive fiquei com medo do pastor que estava fazendo apelo. O que ele vai pensar de mim? Talvez ele me chame para conversar. E um monte de coisa passava no meu coração. Mas eu ouvia claramente Deus falando: você precisa enfrentar isso, porque eu estou curando o teu coração. Eu preciso curar teu coração. Até que algo leva ela a dizer: fui eu. Já curada, Jesus diz: a tua fé te salvou. E o salvou aqui não está dizendo salvação eterna. O texto original é: a tua fé te curou. Você foi curado agora porque você creu. Vá em paz e desfrute dessa cura.
que ela não volte mais. Jesus diz: olha, hoje é o último dia em que você teve isso. E a cura, meu irmão, a cura, eu acredito num Deus de processos e que às vezes trabalha no nosso coração de forma progressiva. Mas eu também creio num Deus que pode mudar a tua história num instante. Eu também creio num Deus que pode fazer que você saia daqui hoje um outro homem, uma outra mulher, e que nunca mais essa doença do inferno domine sobre sua vida, seja ela qual for. Talvez é uma falha de caráter que você não consegue vencer. Talvez é um vício, talvez é uma adicção, talvez é um mau hábito, talvez é um amargor, um rancor, uma falta de perdão que você não consegue dar. Talvez é um trauma que tem te escravizado, eu não sei o que é. Eu só creio que hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Curado, transformado, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui para mudar a tua história. E agora? Eu ouvi uma canção essa semana. Deus já tinha falado comigo pessoalmente sobre essa história, porque eu preciso ser curado. E às vezes em coisas que eu já procurei todos os caminhos de cura. Eu também passei por médicos e médicos. E eu precisei lembrar dessa história para o Espírito Santo falar ao meu coração. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que só eu faço. Os livros não vão fazer por você, Rona. Treinamentos não vão fazer por você. A tua força e a tua força de vontade não vai fazer por você. A tua disposição e inteligência não vai fazer. Tem coisas que só eu vou fazer. E eu ouvi uma canção que dizia: para ti eu vou. Para ti eu vou, Jesus. É para ti. Eu quero que você fique sentado como está. Nós vamos começar a cantar essa canção. Eu quero que você feche seus olhos, por gentileza. E talvez a letra dessa canção seja: eu imagino essa mulher, se houvesse uma música, uma playlist, se ela tivesse Spotify, possivelmente naquele dia em que ela planejou encontrar Jesus, o Galileu, talvez ela ouviu essa música para se inspirar. Talvez ela ouviu essa canção e disse: Jesus, não me resta mais nada, eu só vou para ti. Eu vou enfrentar a multidão, eu vou sair do meu lugar, eu vou cortar caminho, eu vou tocar. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando o meu aleluia cessou, nova canção me deste. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as feridas que ouvi
esvaem. Quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Jesus está aqui. E você sabe que o Espírito tem confirmado no seu coração que chegou o dia de você ir ao encontro dele, vencer as frustrações passadas, a exposição e a religiosidade, mas a cura em Cristo. Se você deseja, simbolicamente, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que deseja ser curado, seja qual for a tua doença, seja do orgulho, seja do pecado, seja até física, seja emocional, seja espiritual. Hoje é dia de cura. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou.
para ti eu vou. Cura-nos, Senhor, E para ti eu vou. cura-nos, Senhor, cura-nos. E para ti eu vou. Cura-nos, Senhor. Me rendo a ti. Cura-nos, Senhor, cura-nos do orgulho, cura-nos dos E para pecados. ti eu vou. Cura-nos, Senhor, de tudo que nos afasta de Ti. E para Cura-nos ti daquilo que eu afeta as pessoas que estão à nossa volta. Cura-nos, Senhor, de todo mal. Cura-nos. Cura-nos, Senhor, para que nunca mais sejamos os mesmos. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura-nos de tudo que nos afasta de Ti. Cura-nos nossos orgulhos, cura dos nossos pecados. Cura-nos da nossa ira, cura das nossas mentiras. Cura-nos, Senhor, desses vícios, desses maus hábitos. Cura de tudo que tem impedido que possamos viver uma vida plena em Ti. Que saiamos daqui transformados, Pai, para nunca mais sermos os mesmos. O Espírito de Deus está aqui, transformando e curando. E eu declaro em nome de Jesus o toque do Espírito agora na sua vida. Aonde você está agora, o Espírito está passando, tocando a sua vida. E é como se Jesus estivesse aqui liberando poder sobre a sua vida. E aquilo que não era capaz, que você não era capaz com as suas próprias forças, há um poder agora que te cura, que te transforma, que te liberta para uma nova vida. Você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus, receba o toque do Espírito aí onde você está. Seja curado, seja curado, seja curado na alma, no corpo, no espírito. Seja curado em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você puder ficar em pé e tiver alguém que você desejar encorajar, fala, desfrute a cura de Deus, desfrute. Deus tem te curado. Deus quer que você não seja o mesmo. E eu sei que talvez esse ato teu foi só simbólico, mas no mundo espiritual aconteceu algo profundo e tremendo, porque você venceu o orgulho. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Pastor, mas você nunca mais será o mesmo. Hoje é dia de vitória espiritual. E um dia eu tenho certeza, o mais breve possível, você vai testemunhar. Eu era doente, mas Jesus me curou. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Hoje é dia de um novo tempo na sua vida.